Tá gravando. Boa noite a todos, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24. Autociência passo a passo. Estamos hoje aqui para dar mais um passo no nosso estudo passo a passo. Estamos aqui indo do meio para o fim da fase da convivência. Já passamos pela fase existencial, fase psicológica, agora a fase da convivência. Também chegando na fase da convivência, vamos chegando ao fim do ciclo de estudos. Tem mais, acho que um rabicho ali de fase de análise, para aprender a fazer autoanálise. Bom, antes, vocês estão vendo que eu estou aqui no cenário da Briga de Galo, porque essa é a capa de um livro novo que eu escrevi essa semana. Acho que eu comecei a escrever ele na quarta-feira, ou quinta, sexta. Teve uns 4, 5 dias aí para escrever o livro. O livro se chama Between. Between é uma palavra em inglês, está explicando isso lá no primeiro capítulo do livro. A palavra em inglês significa entre. Então, entre uma coisa e outra, quando algo está entre uma coisa e outra, ele está between. Por exemplo, se eu for falar em inglês entre eu e você, eu vou falar between me and you. Between é entre. Não é entre de entrar, verbo. É entre de estar entre, no espaço, entre uma coisa e outra. Convivência é isso. É quando uma coisa é entre um e outro, né? Convivência é entre um e outro. Por isso que eu dei esse nome para o livro, Between. Porque ele trata da questão da convivência. E essa aí é a capa do livro. O livro acabou de ser publicado agora, às 20 horas, lá no site da oficina. Publicação eletrônica é sensacional. Você clica, você publicou no planeta inteiro. O cara que está lá na China, se ele entrar no site da oficina, ele já pode ler lá na China o livro Between. Só ir na página livros do site, aí vai estar lá os livros na sequência, que é a ordem recomendada de leitura. Aí você vai passar a parte existencial, psicológica, vai chegar na parte da convivência, vai ter o livro Altruísmo, Jogo do Controle, que é o que a gente estudou essa semana, e o seguinte é Between. Eu vou falar hoje sobre o Between. Não vou dar, vai ser como se fosse o livro falado, mais ou menos. Já fiz isso antes, vocês já viram. Tem vários vídeos no livro, eu vou mostrar esses vídeos e a gente vai assistir junto aqui. É isso. E depois vocês podem ler o livro, está lá publicado. E eu vou falar também do livro da parte do controle, o jogo do controle, foi o livro que vocês leram e estudaram. Esse livro ele acrescenta mais coisas. Antes de eu falar, vou falar uns avisos aqui. Eu vou passar uns vídeos e os vídeos não são agradáveis. Os vídeos que vocês vão ver não são agradáveis. Então tem gente que tem estômago fraco para coisa bruta, coisa de violência. Não assista a essa aula, tá? Porque basicamente a aula vai ser os vídeos. Então, eu não vou assistir os vídeos, mas vou ouvir o que você tem para falar. Basicamente as aulas vão ser os vídeos. Eu vou falar pouco. Os vídeos vão falar por mim. Então, eu estou avisando para você saber, né, se você aguenta, né? Eu vou mostrar a vida como ela é, não vou inventar nada. Vocês vão ver, porra, é verdade. Ferrari está mostrando a vida como ela é. Só que a vida como ela é, não é fácil de engolir. Então, se você não tem estômago para ver a vida como ela é, eu recomendo você não assistir essa aula. Eu falei isso lá no anúncio, né, da aula. Já não falei, não foi marketing aquilo não. Eu estou sendo sincero e estou deixando as cartas sobre a mesa para que você faça a sua opção.
Porque depois fala, Ferrari, você me traumatizou, entrei em depressão. Aí você não vai falar que, mas eu avisei antes, entendeu? E se você ficar traumatizado e entrar em depressão, é bom. Sinal que você ainda tem algum senso, alguma consciência, algum juízo aí na cabeça. Agora, se você não quiser ter essa experiência, eu sugiro que você não assista essa aula, tá? Essa é a primeira coisa que eu quis dizer. Eu vou falar a verdade, mostrar a vida como ela é, e a vida como ela é desagradável. Vai embrulhar o seu estômago. Pronto. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, se você está assistindo aí no YouTube, provavelmente você está assistindo a gravação, provavelmente você não vai ver o que eu vou mostrar aqui. Porque, como eu peguei cena de filmes famosos e outras coisas assim, o YouTube com certeza vai bloquear e eu vou ter que tirar. Então, vai chegar, eu vou ter que editar e tirar as partes dos filmes. E se você está vendo a gravação, só vai ver a parte falada. Talvez eu falando qual trecho de qual filme que é e tal, mas você não vai ver. E se você quiser ver o trecho do filme que não está mostrado aí na gravação, vai lá no livro, que todos os vídeos estão lá. A gente vai assistir junto aqui, mas lá no livro, todos os vídeos que eu vou mostrar aqui estão lá. Essa foi a segunda coisa. A terceira coisa que eu quero pedir para você em relação com esse livro, mas também você pode ampliar isso para tudo aqui nos estudos da oficina. E esse você que eu estou falando, não é só você que está me assistindo hoje, aqui ao vivo, nem você que está assistindo na gravação. É um você, qualquer você que estiver assistindo isso. Seja hoje, seja daqui 30 anos, enfim. Seja você quem for. Se você estiver me ouvindo aí, o meu pedido é para que você não seja um aluno, que você seja um filósofo. E eu vou explicar esse meu pedido e você vai entender. Por que eu estou pedindo para que você seja um filósofo e não um aluno? Qual a diferença? A diferença é que se você explicar uma coisa para um filósofo, ele vai entender 20. Você explica uma coisa, ele entende 20. Filósofo vem de filosofia, né? Filo é amor, sofia é sabedoria, amor é sabedoria. Então, você explica uma coisa para o filósofo, ele entende 20. Por quê? Porque ele ama a sabedoria. Ele pega uma coisa e ele destrincha. Se você explica uma coisa para um aluno, o aluno entende uma coisa. E olhe lá. Então, por isso que o meu pedido é para que você seja um filósofo e não um aluno. Porque o que eu vou falar aqui é a base, é o fundamento da convivência humana. É o fundamento. E o fundamento da convivência humana, ele se desdobra em tudo que você pode imaginar da convivência humana. Então, o que eu vou falar aqui desse fundamento da convivência humana e da experiência humana, ele se desdobra em todos os estudos de política que você pode imaginar, todos os estudos de sociologia, de Hobbes a Foucault, passando por Maquiavel. Hobbes foi o cara que inventou lá o contrato social. Foucault é o cara que fala de crime e castigo. Maquiavel é o pai do jogo do controle, né? Do jogo do controle executado pela força. O pai do jogo do controle executado pela mentira é aquele cara que eu falei outro dia da autoajuda. Como ler, como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse aí é o jogo do controle pela mentira. Enfim, então é por isso que eu estou pedindo para você, seja um filósofo.
E se você tem interesse, né? Porque eu não vou dar os desdobramentos. Eu vou falar do fundamento. E eu deixo na mão de você, você que está me ouvindo agora, na gravação, em qualquer tempo, espaço, que você faça o desdobramento. Se você entender o fundamento, você vai olhar para as coisas que você já sabe de sociologia, de política, e você vai, puta, perfeito. Agora entendi tudo. Eu escrevi esse livro esses dias porque eu até comentei no grupo dos veteranos. Quando eu tive uma eureka e aí eu escrevi lá no grupo dos veteranos. Eureka, entendi tudo. Eu entendi as 3 fases da convivência humana. Já estava meio pipocando, mas eu não tinha clareza, que nem quando tive eureka. É simples, é básico e é óbvio. Mas não estava tão óbvio até 5 dias atrás. Aí eu liguei os pontos. Aí falei, vou fazer uma aula somando com o livro Jogo do Controle para a gente entender os 3 passos da convivência humana. E é o fundamento. Se você entender o fundamento, você vai entender toda a história política, social, humana. Então é isso. Já dei a notícia de que você está aqui por sua conta e risco, porque vai ser indigesto. Que não vai dar para ver os vídeos aqui na gravação e que é o fundamento e os desdobramentos ficam por sua conta num trabalho de filósofo, não de aluno. Beleza? Então tá. Então vamos começar a estudar o Between, que trata a questão da convivência. Eu vou percorrer o livro com vocês. Quando chegar no final, aí vocês ficam à vontade para fazer perguntas, conversar sobre o que vocês quiserem, sobre o que eu vou apresentar aqui, ou sobre questões do livro que vocês leram durante a semana, O Jogo do Controle. Então vamos lá. Preciso abrir aqui. Isso. E abrir aqui. Introdução ao Between. A introdução ao Between eu já falei que ele vem da língua inglesa e tal. Between é uma palavra da língua inglesa que significa entre. Escolhi esse título para o livro porque esse é um livro que explica as 3 fases da convivência. A vida não é uma experiência biológica, é uma experiência pedagógica. Você vive em grupo para aprender a viver em grupo, conviver. A convivência não é acidental, é uma escola. Esse livro foi escrito para te ajudar a sair do pré-primário da convivência e chegar na pós-graduação. Boa leitura e muitas eurecas. Esse aqui é o primeiro capítulo, Introdução ao Between. Melhor para os homens. Essa aqui foi uma descoberta interessante também, porque eu acreditava essa história aqui ao Schopenhauer. Eu descobri que não é. Então tem uma história mitológica que é quando o rei Midas encontra Sileno. Sileno era um sátiro. Sátiro é um título que se dá para os seguidores do rei Baco, não, do rei Dionísio. E tem uma história do rei Midas, mitológica lá da Grécia, que é assim. A mitologia grega conta que o rei Midas encontrou o sátiro Sileno em seus jardins. Sileno estava embriagado e adormecido, tendo se perdido do cortejo de Dionísio. Midas o tratou com hospitalidade por vários dias, oferecendo-lhe comida e bebida. Durante esse período, Midas, conhecido por sua curiosidade e busca por sabedoria, decidiu fazer a Sileno uma pergunta fundamental. Ele perguntou: o que é melhor para os homens?
Midas perguntou para o Sileno, que era um sábio, né? O que é melhor para os homens? Sileno, conhecido por sua sabedoria, inicialmente se recusou a responder. Mas, pressionado por Midas, deu a seguinte enigmática resposta. Essa aqui é a resposta de Sileno. O melhor para os homens seria nunca ter nascido. O melhor para os homens seria nunca ter nascido. Mas uma vez que nasceu, o melhor é morrer o quanto antes. Ah, Dionísio Bacso mesmo. Interessante. Moral da história. Nascer é a mãe de todas as tragédias. Essa parte aqui, eu usei a palavra tragédia de propósito, porque os gregos tinham essa coisa de tragédia, comédia, tragédia e tal. E essa história, creio eu, faz parte das histórias das tragédias gregas. Nascer é a mãe de todas as tragédias. Moral da história é essa. Por que o nascimento é uma tragédia? Por que o nascimento é uma tragédia? Pense no antes e depois. Antes do nascimento, você é vivido. Você é vivido. Você não vive, você é vivido. Quando você nasce, você se torna responsável por sobreviver. Então, antes do nascimento, você não precisa sobreviver, você é vivido. Já pensou nisso? Você não precisa sobreviver. Isso acontece para você. Depois do nascimento, você se torna responsável por sobreviver. Você tem que sobreviver. Se você não respirar, por exemplo, você morre. Às vezes o pessoal até põe, hoje em dia, né, que a medicina avançou, põe aparelho para você não precisar nem respirar. Mas antigamente não era assim, se não respirasse, você morria. E é fato, né? Se você não respirar, você não morre. Se tirar o aparelho, você morre. Então, antes de você, do nascimento, você é vivido. Quando você nasce, você se torna responsável por sobreviver. Então, já está uma tragédia do nascimento. E mais, no útero, sua existência é absoluta. Só tem você lá no útero, não tem mais ninguém. No útero, sua existência é absoluta. Quando você nasce e vem para a convivência, na convivência, sua existência é uma entre infinitas. No útero, a sua consciência é absoluta, só tem a sua consciência lá. Não tem outra opinião. Quando você nasce, na convivência, a sua consciência é uma entre infinitas. Uma entre infinitas. No útero, a sua vontade é absoluta. Não tem um outro lá falando, eu quero isso, eu quero... Não, só tem a sua vontade dentro do útero. Na convivência, sua vontade é uma entre infinitas. É por isso que o melhor para o homem é não ter nascido. Porque ele deixa de ser absoluto e passa a ser um entre infinitos. E aí vai ter que dividir as coisas. Seja feita a minha vontade. Uma vez que você sai do útero e entra no jogo da convivência, sendo que sua vontade não é mais absoluta, sua vontade não é mais absoluta, ela é absoluta dentro do útero. Saiu do útero, entrou no jogo da convivência, entrou na convivência, sua vontade não é mais absoluta. Algo novo acontece. O que é? A todo instante, a realização da sua vontade
é obstruída pela vontade dos outros. Olha que tragédia. A todo instante, não é de vez em quando, é a todo instante, a realização da sua vontade é obstruída pela vontade dos outros. Antes do nascimento, isso não existia. Por isso que era melhor não ter nascido. Sendo assim, para que você consiga realizar sua vontade no jogo da convivência, existem apenas três estratégias que você pode executar. Veja, lá no útero você não precisa executar nenhuma estratégia para realizar a sua vontade. No útero, a sua vontade ela é absoluta. Só existe a sua vontade. Por isso que esse capítulo chama Seja Feita a Minha Vontade. Porque é isso que acontece no útero, antes de você vir para a convivência. Sempre é feita a sua vontade. Você nunca passa fome, nunca passa sede. Tudo que você precisa e quer, tem lá. Depois que você nasce, que você vem para a convivência, sua vontade vira uma entre infinitas. E para você conseguir realizar sua vontade, que é uma entre infinitas, você pode executar 3 estratégias. Não é 4, não é 5, nem 6. É 3. Só tem 3 estratégias que você pode executar na convivência para conseguir realizar sua vontade. Sua opção entre uma dessas 3 estratégias depende do seu nível de autoconhecimento. Então, se o seu nível de autoconhecimento for aqui assim, você tem estratégia que você não vai conseguir optar, porque o seu nível de autoconhecimento não vai permitir. Tudo bem. Eu vou chamar essas estratégias de sociedade. Então, são 3 tipos de sociedade humana. Cada tipo é uma sociedade executando uma estratégia. Eu vou começar aqui, então, pela sociedade da aniquilação. Já ouviram essa palavra? Aniquilação? Quando a vontade do outro impede a realização da sua... Oh, não estou ouvindo você, então vou tirar o fone de ouvido aqui. Quando a vontade do outro impede a realização da sua, a estratégia mais rápida e eficiente para você resolver isso é aniquilar o outro. Matar o outro. Aniquilar é sinônimo de matar, eliminar, extinguir. Então você quer realizar sua vontade. A estratégia, e o outro está impedindo. A estratégia mais rápida que você tem para realizar sua vontade é a aniquilação. Quando o outro morre, a vontade dele morre junto e deixa de impedir a realização da sua. Isso lembra aquela coisa assim, né? Para você curar, ter uma pessoa doente, se você quiser matar a doença, você pode matar a doença ou a pessoa, porque se você matar a pessoa, você mata a doença junto, né? Porque a doença está na pessoa. É mais ou menos isso. Você tem um problema com a vontade do outro que está te impedindo. Para que a vontade do outro não impeça a realização da sua, você vai lá e mata o outro. Pronto, acabou o problema. Não tem mais nenhuma vontade impedindo a realização da sua. E é isso que você faz com pernilongos, formigas e baratas, por exemplo. Estava achando que você não fazia, né? Você quer eles longe de você. Pernilongas, formigas e baratas. Eles querem continuar, circular livremente. A vontade deles impede a realização da sua. Para realizar sua vontade, você pisa em cima deles, joga veneno, etc. Então, todo instante, a gente está fazendo isso com os insetos. Pernilongo aqui em casa. Eu estava escrevendo o texto e os pernilongos voando aqui e eu aniquilando os pernilongos. Todo instante a gente executa a estratégia da aniquilação. Com os insetos, principalmente.
gente vai lá e aniquila. Por quê? Porque eles estão fazendo o que a gente não quer. A gente matou o desgraçado, né? Estratégia da aniquilação. Agora, a gente não faz só com insetos. Vamos supor que você está viajando, essa é uma hipotética, essa aqui, só para você entender a estratégia da aniquilação. Vamos supor que você está viajando em um ônibus com 30 pessoas. Você quer ir para Salvador, mas cada pessoa quer ir para um lugar diferente de você. Então, tem 30 pessoas dentro do ônibus, você quer ir para Salvador, outro quer ir para São Paulo, outro quer ir para Porto Alegre, outro quer ir para o Recife, enfim, cada um por um lugar. São 30 vontades impedindo a realização da sua. Como resolver isso rapidamente? Basta você matar as 30 pessoas. Pronto, problema resolvido. Então, essa é a estratégia da aniquilação. Você quer realizar a sua vontade e tem alguém, algo impedindo sua vontade, você vai lá, aniquila, mata. A vontade morre junto, você realiza a sua vontade. Eu vou, então, agora passar o primeiro vídeo e depois eu comento. Agora eu vou botar o fone de ouvido. É uma escadinha, tá, gente? Eu estou construindo o entendimento das 3 fases da convivência humana dentro de vocês. Então, tenham paciência também. Se o som não estiver funcionando, alguma coisa assim, vocês me avisam. Deixa eu tentar consertar aqui. O que estamos olhando? Um coelho. Vem aquele coelho. Fique bem quieto. Faz ela parar! Depressa, papai! Faz ela parar! Depressa! Hattie, querida. Papai, faz ela parar! Minha querida. Minha menina querida. Doce menina querida. Não é justo! Não é justo! Eu sinto muito. Não é justo! Não é justo. Hattie, tem que ser assim. A raposa tem que comer o coelho. Do contrário, os filhotes dela morrerão. É o equilíbrio das coisas. Vamos, Patinha. Dê um sorriso. Muito bem. Esse trecho aí é um trecho do filme do Darwin, conta a história do Darwin. O que esse texto está mostrando para a gente? Eu vou ler o texto aqui do livro. Está mostrando uma estratégia de aniquilação, né? Então, a estratégia da aniquilação, quando executada visando a sobrevivência, é conhecida como predação. O que a gente viu aí no vídeo foi uma predação. A raposa predou o coelho, ela é o predador do coelho. A estratégia da aniquilação, quando executada visando a sobrevivência, é conhecida como predação. É um comportamento natural e essencial em muitos ecossistemas, onde os predadores caçam e matam suas presas para obter energia e nutrientes. Então a raposa matou o coelho para comer, senão ela vai morrer de fome. O vídeo mostra o exemplo disso. A raposa quer sobreviver. Para sobreviver, a raposa precisa... Ó, tem um pernilongo aqui bem agora. Desgraçado.
A raposa quer sobreviver. Para sobreviver, a raposa precisa comer o coelho. Mas o coelho também quer sobreviver. A vontade de sobreviver do coelho impede a realização da vontade de sobreviver da raposa. A raposa aniquila o coelho. A predação é executada pelo homem também, não é só os bichos que fazem a predação. Aliás, principalmente pelo homem, que industrializou a predação. Bois, galinhas, peixes e porcos que o digam. Então, o que a gente faz com os animais? A gente executa a aniquilação, a predação. A gente aniquila os animais para comer. A gente mata os bois, as galinhas, os peixes, os porcos, e faz isso de uma forma industrializada. Então, a gente industrializou a predação. Muito bem. Agora a gente vai para o nosso segundo tópico aqui. A estratégia de aniquilação, quando executada por um ser humano ao outro, tá? Um ser humano ao outro ser humano, sem finalidade de alimentação, então, porque um ser humano podia matar o outro para comer, né? Eu estou matando para comer. Não, mas não está matando para comer. É outro motivo. Sem finalidade de é conhecida como homicídio ou assassinato. Então, quando uma pessoa mata a outra, isso chama homicídio, é o nome mais genérico, o assassinato. A seguir, dou alguns exemplos de homicídio. Então, vocês vão assistir alguns exemplos de homicídio agora. Beleza? É quando um homem mata outro. Aniquilação de um homem pelo outro. Tem menos gente na sala, pessoal. A raposa já assustou. Vai lá. Tirar fotografia. Eu nasci numa família normal, comum, bem estruturada, de bem. Desde criança eu sempre fui à escola. Fiz prezinho, primeira série. Fazia karatê, inglês. Vida de adolescente comum. Vida boa com os meus pais. Tudo tranquilo. Com meu irmão. Tudo com muito, muito, muito amor. Olha, mãe, olha isso. O cara é muito bom. Olha os loopings. Que rasante animal. Peraí que eu vou chamar ele. Oi! Ei! Oi, tudo bom? Desculpa atrapalhar. Não, não. Imagina, imagina. Você que é o Daniel? Sim, sou eu. E a senhora é? Marísia. E esse aqui é meu filho Andréas. É louco por aeromodelismo. Mas é muito retraído, tá precisando se soltar. Eu acho que umas aulas podem ajudar. E me recomendaram você. E ela vai querer aula também? Ela? Não, não. Só ele mesmo. Bom, então dá a volta aí, meu. Vamos conversar. Ei, vai lá, filho. Bora, dá a volta. Boa, reto. Ó, qualquer toque aqui que eu vou, a gente faz isso. Tá, beleza? Adivinha quem me ligou? Quem? Seu professor. O Daniel? Uhum. Me chamou pra ir no cinema com ele. Ah, você vai, né? Se a mamãe deixar, se você me ajudar. Vou deixar. E aí, gostou? Ah,
Aquela hora que ele entrou na casa do nada, eu fiquei toda arrepiada. Eu percebi. Quanto tempo que eu não ando numa roda gigante. Eu adorava quando era criança. Eu também. Você não é nem criança, vai. Sou nada. Ah, não? Tá corajosa, é? É? Não, para, morro de medo de altura. Ei, relaxa, eu tô aqui. Confia em mim. Nasce pequeno, cresce e fica estupendo. Às vezes o amor está ali, você nem tá sabendo. O amor tem formas, aromas, vozes, causas, sintomas. O amor. Uma delícia, dona Marísia. Obrigado por ter me convidado. De nada. Eu amei o aeromodelo que você me deu. Que isso, meu? Sou seu amigo, não precisa agradecer. Mas a gente vai te pagar, viu? Já combinei com a Marísia e é o seu trabalho, né? Eu já tentei, Manfred, mas ele não quis. Imagina, meu presente. Faço questão. É muito gentil da sua parte. A minha tia tá fazendo uma ceia lá na casa dela. E a família tá louca pra conhecer a Suzane. O senhor se importa se ela for comigo? Suzane, senta aqui. Eu fui te buscar de surpresa no karatê. Você quer que eu te diga o que é que eu fiquei sabendo? Essa casa nunca teve mentira. O que tá acontecendo com a minha menininha Su? O quê? Você e esse rapaz não nasceram grudados. Ele tá te levando pro fundo do poço. Mãe, a gente se ama, só isso. A gente quer ficar junto. Eu não era assim com você e com meu pai. Com a gente foi amor. Sempre tive a cabeça no lugar. Por isso chegamos onde chegamos. Quando é que você começou a esconder as coisas da gente, hein? Quando, Su? Olha pra mim. Você já tá transando com ele? Não. Agora as coisas vão mudar. Nada de namorar durante a semana. Você tem que se concentrar e fazer as suas atividades. Mãe, mas eu... E nesse fim de semana, nós vamos pra praia sem ele. Eu não vou contar essa sujeira toda pro seu pai. Ainda! Mãe, eu não quero ir. É a gente que manda aqui, Suzane. Ele falou que não vai dar. Vou ter que fazer prova final mesmo. Tá certo ele. Quem não vai à aula tem mais é que se dá mal. Quê? Manfred, por favor. Eu vou sair. Ah, não, filha. Fica aqui comigo. Vem ver um filminho. Ah, não, mãe, eu não quero. Eu quero dar um beijo na Nádia. E o clima aqui tá muito pesado. Parece até que morreu alguém. Morreu, sim. Morreu a filha que eu criei. A minha menina. Você não tem vergonha na cara? Manfred, por favor, eu não quero discussão. É Dia das Mães. E tem mais, eu te segui na sexta-feira. Eu sei que você foi para aquele antro ao invés de ir para aula.
Você me seguiu? Esse menino vai te levar para o fundo do poço. Vai te afundar cada vez mais. E você não vai conseguir sair. Claro, né? Eu nunca sou bom o suficiente pra vocês. Filha, você tá cega. Eu amo ele, eu amo a família dele. Então vai para lá. Vai, corre para lá. Aí eu te deserto. Eu quero ver eles te quererem sem um tostão no bolso. Eu não preciso do seu dinheiro. Gente, por favor. Esse menino não quer você. Ele quer o seu dinheiro. Você é uma criança. Olha, a partir de hoje, eu proíbo esse Daniel de pisar aqui. Não liga mais pra cá, não vê a minha filha, nem o Andréas. Eu tô cansado de aguentar esse vagabundo, ignorante e fudido. Manfred! Andréas, vai pro quarto. Você não pode mandar no que eu sinto. Você não pode mandar no que eu sinto. E hoje eu vou lá no Dia das Mães, sim. E no Dia dos Pais eu vou também, porque é eles que são meus pais. Manfred! Mateu. Vou pegar um... Mateu. Filha, me desculpe. Desculpa, minha filha. Eu te odeio. Filha. Minha filha, desculpe. Do Corinthians. E aquela bandeira ali. Chute. O resto, vocês usam a imaginação. Eu acho que não mostra eles macetando. Pelo menos não nesse. Tem 2 filmes. Esse aí chama A Menina que Matou os Pais. Conta a história da Suzanne von Richthofen. Então, vou ler aqui para vocês. Esse vídeo é feito de trechos do filme A Menina que Matou os Pais, que conta a história de Suzanne Richthofen. O filme é bem maior do que isso, só peguei os pedaços assim, que necessários para a gente estudar, fazer o estudo de caso. Analisando o caso da perspectiva da realização da vontade. É essa a perspectiva que eu vou usar para analisar aqui, para a gente entender a questão da convivência. Analisando o caso da perspectiva da realização da vontade. O que aconteceu? Suzanne vivia bem com seus pais desde que nasceu. Na adolescência, ela se apaixonou por um garoto. Seus pais julgaram que o garoto não era apropriado para ela e, através da autoridade paterna, proibiram o namoro. A vontade de Suzanne era continuar namorando. A vontade dos pais era que o namoro acabasse. A vontade dos pais se tornaram um obstáculo para a realização da vontade de Suzanne. Para realizar sua vontade, Suzanne executou a estratégia da aniquilação. Foi isso que aconteceu numa análise da realização da vontade. A vontade dos pais estava sendo um obstáculo para a realização da vontade dela, ela executou a estratégia da aniquilação.
Vamos ver mais um vídeo onde é executada a estratégia da aniquilação. Depois eu comento. Recebem-no como se fosse um deles. O povo evolui, meu irmão. Num mês será esquecido. Não. Muito antes. Já está fechado. Aqueles que vão morrer o saúdam. E aí vocês imaginem aí o resto. Então, mais uma vez, a estratégia da aniquilação. Esse vídeo é um trecho do filme Gladiador, que conta a história de Máximos, um gladiador romano. Analisando o caso da perspectiva da realização da vontade, o que esse vídeo mostra? Máximos quer sobreviver. Para sobreviver, ele precisa matar o outro gladiador. Mas o outro gladiador também quer sobreviver. A vontade de sobreviver do outro gladiador impede a realização da vontade de Máximos. Máximos aniquila o outro gladiador.
Então, mais uma vez, ele usou a estratégia da aniquilação aí, na convivência. Muito bem. Agora nós vamos ver outro vídeo aqui, depois eu explico, tá? Também a aniquilação. Nós estamos na aniquilação. A sociedade da aniquilação. Isso aqui, ó. Stay with me. Don't leave me. Pronto. Tem uma mensagem aqui de desconexão. Vocês estão me ouvindo? Creio que sim, né? Parece que sim. Isso. Esse capítulo ele se chama Pena de Morte. A estratégia de aniquilação de um ser humano, quando executado pelo Estado, então não é um homem executando outro, é o Estado executando, aniquilando um ser humano.
devido à inflação de infração de um crime, é conhecida como pena de morte. Então, vocês viram um exemplo aqui de pena de morte. Chama Salvador do Mundo. É um vídeo, esse vídeo é um trecho do filme A Última Tentação de Cristo, que conta a história da crucificação de Jesus. Então, aniquilação com requintes de crueldade, né? Analisando o ocorrido da perspectiva da realização da vontade, o que esse vídeo mostra? Jesus quer salvar o mundo. O Estado romano quer que o mundo continue do mesmo jeito. A vontade de Jesus impede a realização da vontade do Estado romano. O Estado romano aniquila Jesus. Foi isso que aconteceu. Vamos ver mais um caso de pena de morte. Esse chama Salvador do Mundo 2, esse capítulo. Esse não tem áudio mesmo, é em silêncio. Então, se você falar, tá sem áudio, não, é porque eu só encontrei o vídeo sem áudio. Então, ele é sem áudio mesmo. Pronto. Salvador do Mundo 2 é a execução do Saddam Hussein. Esse vídeo é um trecho da execução, foi sem áudio mesmo, o vídeo passou sem áudio. Analisando o ocorrido da perspectiva da realização da vontade, o que este vídeo mostra? Saddam Hussein quer salvar o mundo dos americanos. O Estado americano quer que o mundo continue do mesmo jeito. A vontade de Saddam Hussein impede a realização da vontade do Estado americano. O Estado americano aniquila Saddam Hussein. Isso é a pena de morte. É a sociedade da aniquilação. Agora vamos para um próximo vídeo, ainda na sociedade da aniquilação. Tá? Depois eu comento. Infantry advance.
Muito bem. Vou tentar arrumar lá, Yolanda, no Instagram. A estratégia de aniquilação, quando executada por um grupo de seres humanos, há outro grupo de seres humanos sem finalidade de alimentação, porque eles falam, a gente matou para comer os caras, mas não é. Sem finalidade de alimentação. É conhecida como extermínio ou genocídio. Okay? Então, o que vocês viram aí foi um exemplo de genocídio ou extermínio, que é a Batalha de Waterloo, né? O que acontece na guerra é o extermínio, o genocídio. Um grupo de seres humanos aniquila o outro. Esse vídeo do filme Napoleão conta a história de Napoleão, analisando o ocorrido da perspectiva da realização da vontade. O que esse vídeo mostra? A França quer dominar o mundo. A Inglaterra não quer ser dominada pela França. A vontade da França impede a realização da vontade da Inglaterra e vice-versa. Ambos entram em guerra para ver quem aniquila o outro e tem sua vontade realizada. Então, a gente tem guerra para ver quem é o aniquilador master. Nesse caso aqui, nessa batalha, foi a Inglaterra que aniquilou a França. Foi quando Napoleão perdeu a guerra. Vocês vão ver mais um exemplo de genocídio, que é quando um grupo de seres humanos aniquila o outro. Bora lá. Com Churchill fora de cena, Harry Truman se vê sozinho para tomar decisões de consequências inimagináveis. Ele resolve enviar uma advertência ao Japão. Nós conclamamos o governo japonês que proclame já a rendição incondicional de suas forças armadas. Os governos aliados enviaram a Declaração de Potsdam de rendição incondicional do governo japonês em 26 de julho. Mas eles ignoraram a advertência e isto deu ao presidente Harry Truman a desculpa para usar a bomba atômica. A 6 de agosto de 1945, foi lançada a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Em um instante, mais de 80 mil japoneses civis foram mortos. O nível de devastação não se igualou a nada que qualquer um houvesse visto antes. Três dias depois, um segundo ataque atômico atinge Nagasaki, matando outras 80 mil pessoas. Se o governo japonês tivesse resolvido se render após o ataque de Hiroshima,
mais de 80 mil vítimas em Nagasaki teriam sido salvas. Nos dias do lançamento das bombas atômicas, o governo japonês estava totalmente dividido em duas facções. A que buscava pela paz e os que estavam determinados a lutar até o fim. Menos de uma semana depois, o Japão finalmente se rende. A última potência do eixo havia caído. Muito bem. Então, vocês viram aí um trecho do documentário da bomba atômica. Esse vídeo é um trecho de um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, analisando o ocorrido da perspectiva da realização da vontade. O que esse vídeo mostra? O Japão quer dominar o mundo, os Estados Unidos não querem dominar o Japão. Os Estados Unidos em realização da vontade do Japão e vice-versa. Ambos entram em guerra para ver quem aniquila o outro e tem sua vontade realizada. Foi isso que vocês viram aí. Os Estados Unidos aniquilou. Então, mais um exemplo de genocídio, onde os Estados Unidos aniquila o Japão. Sociedade da aniquilação. Mais um exemplo aqui de sociedade da aniquilação para vocês. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Britânicos e franceses declaram guerra ao Estado nazista. Me lembra como se fosse hoje. Se imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão onde leva gado para matadouro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro, pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de 1 milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Minha família foi tudo junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. E você ficou atônita, assim de, ué, como que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dão uma roupa listada que não é do teu tamanho, se for ou menor ou maior, às vezes até certo. Eles tiram o teu sapato, cortam o teu cabelo, raspam tudo pelo que você tem, seguram teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre, via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz, tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tios, tua mãe. E depois, no dia seguinte, quando vem a comida, pegam a bacia de lavar rosto que alguém infeliz trouxe com ele lá no vagão, que eles depois guardaram para essa finalidade, que de noite fica pinico e de dia fica até o prato para comer. E você tem que comer cachorro, você não tem garfo, você não tem faca, não tem colher, não tem nada. Então você tem que
camarada grita, porção para 3, aí 3, coitado, vão lá comendo que nem cachorro. Você tem eczema, você tem sarna que nem cachorro, você carrega com você tudo isso. No inverno, por exemplo, olha onde o homem consegue deixar de ser homem. Você está alimentando lá com uma comida que te causa uma eterna diarreia. Aliás, é um dos motivos que mais mata a pessoa. E no inverno, embaixo de 22, 24, 26 graus, no inverno, quando você está vazando, desculpa, você até gosta porque é quentinho. E você não tem como tomar banho depois que isso acontece. E você aceita, faz parte da tua vida essa sujeira, essa imundice. Teu corpo congela, se você faz assim, ele quebra que nem, sei lá, que nem um pedaço de chocolate. Se você encontra uma casquinha de batata assim, você devora na mesma hora, pelo amor de Deus, eu tenho que me alimentar, onde você só pensa na fome. A fome não é só fisiológico, é psicológico também, te enlouquece se você não sabe se controlar. Não tem uma perspectiva de futuro. Né? Não tem, você é um zumbi. Essa degradação é gradual, senão você enlouquece ou corre para o arame, né? Sabe o que é dizer corre para o arame? Que é uma solução também, você se frita e acabou. Ela aí. Essa parte é parte de um documentário. Esse vídeo é texto de um documentário sobre o Holocausto. Tá contando sobre a história desse sobrevivente. É o único sobrevivente brasileiro do Holocausto. É judeu brasileiro, o único que sobreviveu do Holocausto é esse que falou aí. E ele está dando testemunho dele. Tem no YouTube. Depois vocês vão ver. Analisando o ocorrido da perspectiva da realização da vontade. O que esse vídeo mostra? Os alemães querem ser a única raça existente no planeta. Os judeus querem habitar o planeta também. A vontade dos judeus impede a realização da vontade dos alemães. Os alemães aniquilam os judeus e têm sua vontade realizada. Então, mais uma vez, estratégia da aniquilação, sociedade da aniquilação, exemplo de genocídio, quando um grupo de pessoas aniquila o outro grupo de pessoas. Beleza, acabaram-se os vídeos, agora estamos chegando nos finalmente. Aí você pode dizer, Ferrari, mas eu não faço parte da sociedade da aniquilação. Primeiro eu te pergunto, pensa bem se não, viu? Né? Na sua cabeça aí você não quer matar as pessoas? Né? Já não... Você já não metralhou aí na sua imaginação, né? Agora, se você não faz, meus parabéns, muito bem, você avançou de fase, você saiu da sociedade da aniquilação e você entrou na segunda agora, na segunda fase da convivência humana, que é a sociedade do controle. Sociedade do controle. A segunda... Lembra que eu falei no começo que você tem 3 opções de convivência, 3 opções de jeito de conviver na convivência depois que você nasce? Uma opção é a estratégia da aniquilação. Para você ter sua vontade realizada, você aniquila o outro. A segunda opção é a estratégia do controle, que vai gerar a sociedade do controle. Então, vou ler aqui o texto que trata da segunda opção, que é a sociedade do controle. Embora a estratégia da aniquilação seja rápida e eficiente, né, porque é isso, rápida e eficiente, não é permanente. Sempre que você mata um, aparece outro. Você mata uma barata, aparece outra barata.
Você mata um pernilongo, aparece outro pernilongo. Você mata um ser humano, aparece outro ser humano. Então não é uma solução permanente, porque você mata um e aparece outro. Além disso, em uma convivência baseada na aniquilação, você pode matar o outro, mas o outro também pode matar você. Então são dois problemas aí. Se você quiser viver numa sociedade da aniquilação, você vai enfrentar esses dois problemas. Na sociedade da aniquilação, você não vai ter uma solução permanente, porque toda vez que você matar um, vai aparecer outro. Você mata, aparece outro. Então, você vai estar sempre matando. E na sociedade da aniquilação, você mata o outro pode matar você também. É assim que funciona. A solução para esse problema é usar outra estratégia de convivência. Então, se você quiser resolver esse problema da sociedade da aniquilação, você tem que pular para um outro tipo de estratégia de convivência. Que outro é esse? O controle. O controle vem para resolver os problemas da... Louco, né? O controle vem para resolver os problemas da sociedade da aniquilação. Na estratégia do controle, você não precisa aniquilar o outro para que sua vontade prevaleça. Basta você controlar a vontade do outro. A estratégia... Então, olha só. Na sociedade da aniquilação, você mata o outro para acabar com a vontade do outro. Na sociedade do controle, você não precisa matar o outro. Basta você controlar a vontade do outro. Se você conseguir controlar a vontade do outro, a sua vontade vai prevalecer. A estratégia do controle se divide em duas subestratégias. Outroísmo impositivo, controle pela punição e ameaça. Outroísmo submisso, controle pelo suborno e a mentira. Então, a estratégia, a sociedade do controle, ela ela acontece através da estratégia do controle. E o controle se divide em duas subestratégias. Outroísmo impositivo, controle pela punição e ameaça. Outroísmo submisso, controle pelo suborno e mentira. Essas duas formas de controle estão explicadas no livro Outroísmo Impositivo e no livro Outroísmo Submisso. Ambos estão disponíveis online gratuitamente na página livro desse site, basta clicar e ler. Então, como a sociedade do controle, né, está explicada no livro Outroísmo Impositivo e Outroísmo Submisso, eu não vou explicar aqui, porque já está nos livros, vocês já estudaram. Mas é isso. Como que surge a sociedade do controle e o jogo do controle? Surge para resolver os problemas da sociedade da aniquilação, porque você mata um, vem outro, mata um, vem outro, e você pode, do mesmo jeito que você pode matar, podem matar você. Então, em vez de aniquilação, vamos para o controle. Controle é melhor. Muito bem. Então, eu falei que tem 3 tipos de convivência, né? E só 3. Sociedade da aniquilação, a gente já viu vários tipos. Sociedade da aniquilação, só revisando aqui, ó. O que faz parte da sociedade da aniquilação? A predação, o homicídio, a pena de morte e o genocídio. Tudo isso é parte da sociedade da aniquilação. Sociedade do controle é essa que a gente está atualmente aí, onde você controla através... Eu falei que eu estou falando do fundamento. Mas isso, sociedade é uma coisa... Não, sociedade é você com seu vizinho, é uma sociedade. Você no seu trabalho é uma sociedade. Você na sua família é uma sociedade. Você com seu grupo de amigos é uma sociedade. Então, eu estou falando do fundamento. Depois você replica isso em tudo. Faz regra de 3, você vai ver. Então, aí, sociedade da aniquilação, sociedade do controle, são os 2 primeiros tipos. E tem o terceiro tipo. Então, são 3. Qual é o terceiro tipo? Sociedade da cooperação. Esse é o terceiro tipo de sociedade que pode existir numa convivência
humana. Sociedade da cooperação. Embora a estratégia do controle seja moderadamente eficiente, é trabalhosa, escravizante e sofrida. Então, a estratégia do controle, ela é moderadamente eficiente, ela funciona. Mas ela é escravizante, trabalhosa e sofrida. No altruísmo submisso, você passa o tempo todo mentindo e negando a si mesmo. Viver assim é trabalhoso, escravizante e sofrido. No altruísmo, isso no submisso, né? No altruísmo impositivo, você passa o tempo todo vigiando e punindo o outro. Viver assim é trabalhoso, escravizante e sofrido. Escravizante, inclusive, para quem está vigiando e punindo, para quem está no controle, porque você ficar vigiando e punindo o tempo todo. Isso dá trabalho, é escravizante, tem que ficar preso lá e é sofrido. A solução para esse problema é usar outra estratégia de convivência, a cooperação. Na estratégia da cooperação, você não precisa controlar o outro para que sua vontade se realize. Basta você entrar em acordo com o outro. Você não precisa ficar controlando o outro. A estratégia da cooperação não está explicada em nenhum livro da oficina. Porque isso é between você e o outro. A estratégia da cooperação acontece sempre between você e o outro, você e seu filho, você e seu marido, você. Então não tem uma regra. É uma individualidade between, entre uma individualidade cooperando com a outra. Então, como cada individualidade é diferente, o seu between, você e seu filho, vai ser diferente do seu between entre você e sua mãe, você e seu pai, você e seu marido. Então, a estratégia da cooperação não está explicada em nenhum livro da oficina, porque isso é between você e o outro. E cada outro é um outro diferente, então é um between diferente. O que pode ser dito de forma geral é o seguinte. Então, não dá para dizer como é que vai ser o seu between aí. Você é uma individualidade com outra, vai ser o acordo entre esses dois aí. Mas o que pode ser dito de forma geral? Eu coloquei 1, 2, 3, 4 aqui, tá? É impossível convivência cooperativa mediante imposição. É impossível sociedade da cooperação mediante imposição, apenas mediante opção. Isso aí explica por que as nações, os países que tentaram implantar uma sociedade cooperativa, que seria conhecida como comunismo ou socialismo, não funcionaram, porque tentaram impor. Imposição não adianta. É impossível convivência cooperativa mediante imposição. E você tentar impor também, você e uma pessoa, não, você tem que cooperar comigo. Já não é impossível, não vai funcionar. Apenas mediante opção. Isso pode ser dito sobre a... 2. Sem a conscientização de que bem viver não é vida boa, então precisa ter essa conscientização de que bem viver não é vida boa. Vocês vão entender melhor isso no próximo livro, né? Sem a conscientização de que bem viver não é vida boa e de que nem a estratégia da aniquilação e nem a estratégia do controle conseguem produzir bem viver, então você precisa estar consciente. É impossível que você abandone essas duas estratégias e opte pela convivência cooperativa. Então, se você não tiver esclarecido, consciente de que bem viver não é sinônimo de vida boa,
e de que a estratégia da aniquilação e a estratégia do controle não produz bem viver, é impossível. Você jamais vai abandonar a estratégia da aniquilação do controle e não vai conseguir entrar na sociedade da cooperação. É impossível. Veja, sem estar consciente, não é? Sem ter assistido a aula do Ferrari, não é isso. Você tem que estar consciente, lúcido. Tem que ser óbvio para você. 3. Uma convivência onde só um dos lados coopera não é uma convivência cooperativa. Então, é importante saber isso. Uma convivência onde só um dos lados coopera não é uma convivência cooperativa. Mas, ainda assim, é uma convivência melhor do que a convivência baseada na aniquilação e no controle. Então, você fala, eu já estou consciente do que a sociedade da cooperação, a estratégia da cooperação é melhor do que a aniquilação e o controle. Mas com quem eu convivo não está. Então, eles não executam. Então, não tem uma sociedade de cooperação ali. Não tem. Mas já é melhor você executar do que ninguém. Então, já é melhor. 4. A melhor maneira de você convencer um ser humano a mudar de uma convivência baseada na aniquilação e no controle para uma convivência cooperativa é dando exemplo. Então, se você está consciente e você quer convencer alguém a sair da sociedade da aniquilação e do controle e ir para a sociedade da cooperação, o que você pode e deve fazer é dar o exemplo. Seja o exemplo da mudança que você quer ver no mundo. Por fim, aqui tem um último capítulo, mas eu não programei para projetar ele, então vocês só vão ver se vocês lerem o livro. Tem um vídeo aqui também. Muito bem, era essa a minha colaboração para a aula de hoje. Se vocês tiverem perguntas sobre o que eu falei, sobre o livro, whatever, né? Sobre o que eu falei sobre o livro, whatever, qualquer coisa, manda ver agora. Só levantar a mão aí e a gente conversa. Acabei minha parte. Rafaela. Tá liberado, Rafaela. Boa noite, Ferrari. Você me ouve? Eu te ouço. Eu fiquei pensando assim, você falou que não poderia tratar do between, né? De como essa comunicação iria acontecer no sentido de colaboração. Não, como essa convivência. A comunicação faz parte. Eu não estou falando da comunicação, estou falando como que é uma convivência cooperativa entre você e seu pai. É diferente da convivência cooperativa entre você e sua mãe. É isso que eu estou dizendo. Então não dá para falar. Porque seu pai é diferente de sua mãe. Certo, entendi. Mas assim, não teria como dar uma luz assim sobre a comunicação, porque eu dei 4 exemplos. E quando a comunicação é importante, eu vou falar num momento, mas não agora. Porque eu acho que aí é que tem né? Porque essa questão de não supor, de perguntar, de ser específico, muito específico, né? De dizer assim, isso daqui, exatamente isso daqui,
Tá bom para você? O que é que você acha disso? Essa chave eu acho que você deu no livro. Eu não sei qual foi agora, mas assim, é muito importante isso, ser objetivo e falar sobre as coisas especificamente, destrinchar isso na comunicação. Acho que aí é que tá onde muita gente se enrosca, inclusive eu, né? Vai ter momentos que a oficina vai falar disso. O que eu falei agora, que é between, é para você entender que não existe uma maneira de uniformizar a cooperação, porque a cooperação é between, e os between são diferentes. A cooperação, o tipo de convivência cooperativa que você tem com o padeiro é diferente do tipo de convivência cooperativa que você tem com o professor, porque eles são diferentes. Todos são diferentes. A cooperação ela vai acontecer, mas desde que você entenda que não tem uma padronização para a cooperação. Você tem que entender que um é um indivíduo, o outro é outro indivíduo, um indivíduo coopera com o outro. É só isso que eu estou dizendo. Então não dá para eu padronizar isso aí. Isso fica a cargo de cada um quando está numa convivência. Entendeu? Entendi. Obrigada, Ferrari. Isso me lembrou também muito o livro do Simples Assis. Que cada um, né, no seu inútil prazer de ser, na sua semente, colaborando um com o outro naturalmente, pelo simples fato de dar a sua semente. Tem a ver, sim. Tem a ver. Quando você colabora com o outro, está colaborando com a autorrealização do outro, o outro está colaborando com a sua autorrealização. Tem a ver, sim. Exato. Obrigada, Ferrari. Tamo junto. Isa Silva. Está liberado. Boa noite, Ferrari. Oi, Então, Isa. Ferrari, tô aqui, como diz você, fritando. Eu sempre, a minha amiga fala aleatório, eu sempre aleatório, então tá. Eu tô pensando aqui que esse livro, você falou que você teve uma eureka e tal, né? E aí a pergunta inicial seria assim, como que você construiu esse livro, né? Como que ele surgiu? Aí a sua resposta seria, autoobservação, eu fui observando. Tá. Então eu vou pular, que eu já sei a resposta, que eu suponho, né, que seja essa a resposta, e vou para a pergunta que é realmente, como que você, a conclusão, como que você fez a conclusão desse livro? Como que você chegou na conclusão, que são esses três, e que a ordem é essa, né? Como que isso se encaixou? Como que você concluiu? Eu fui clara? Pois sim. Sua pergunta é ótima, porque ela me dá a oportunidade de falar de uma coisa que eu queria dizer na conclusão, eu acabei não falando. Aí eu estava pensando, depois que a Isa perguntar, eu vou falar disso, mas já dá para falar na sua pergunta. Bom, a primeira conclusão que você fez foi perfeita. Eu fiquei observando a convivência e através da observação fui constatando, né? Que é isso que eu falei. Se não for, vocês, Sim. Por favor, me falem. Não é, Ferrari. Você errou feio, errou rude. Agora, o que está por trás de tudo é uma observação que não foi assim na semana passada. Eu já venho observando isso há muito tempo, mas ainda não tinha ligado alguns pontos que fizesse eu colocar essa linha de raciocínio que eu apresentei aqui. E é a questão da vontade. Todo conflito entre... Não precisa nem ser entre um ser humano e o outro. Todo conflito entre um e outro é um conflito de interesses, de vontade. A gente começou lá pela raposa comendo o coelho. O coelho, a raposa tem vontade de comer o coelho.
E o coelho tem vontade de sobreviver. Se a raposa não tivesse vontade de comer o coelho, não teria conflito. Se o coelho não tivesse vontade de sobreviver, não teria problema a raposa comer o coelho. O coelho não quer viver. O coelho ia se colocar na boca da raposa, ele não ia fugir. Mas não é isso que acontece. Cada um tem a sua vontade. Às vezes a gente usa a palavra desejo, mas nesse livro especificamente, vocês podem perceber que eu falei vontade, 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 vontade. A vontade dos Estados Unidos é essa, a vontade do Saddam Hussein era aquela, a vontade era. Então eu tenho sempre a vontade. E tem a questão da... Tem um divisor de águas na existência. Que divisor é esse? Antes do nascimento, depois do nascimento. A gente precisa entender isso. Se você quiser pensar de forma espiritualista, antes de você estar na experiência, pode imaginar que você está lá no absoluto, sei lá o quê, e a hora que você começa a participar da experiência. Quando você está no absoluto e quando você vem para a alteridade, que nem eu falei no outro livro, Gênese da Alteridade. Então, antes do nascimento, depois do nascimento. A hora que você nasce, você entra na convivência. E antes de você nascer no útero, a sua vontade é absoluta. Não existe conflito aonde a vontade é absoluta. Só existe conflito aonde a vontade é plural. Se vocês tiverem interesse, forem estudar lá, por exemplo, na filosofia, os primeiros filósofos que foram estudar como que governam os homens. Como os homens... Começo do que a gente chama de governo, Estado, né? Criação do Estado, porque antes não existia Estado, era tudo tribo e tal. Qual era o grande problema? Um livro famoso sobre isso chama Leviatã, que estuda, né, a tal do acordo social, onde os homens se submetem ao Estado. Por que os homens se submetem ao Estado? Porque cada homenzinho tinha uma vontade diferente do outro. Um quer uma coisa, outro quer uma outra coisa, um quer uma galinha, outro quer um porco, outro quer outro quer comer a galinha, outro quer comer... É uma pluralidade de vontades. Esse que é o problema da convivência. A pluralidade de vontades. Aí vem o Estado e fala, seja feita a minha vontade, a vontade do Estado. Na religião é assim também, tem um monte de tribo lá e chega Deus e fala, seja feita a minha vontade. A religião, o Estado é a mesma coisa. Seja feita a vontade de Deus, que é o Estado religioso, aí todo mundo tem que obedecer, desce as leis, tal. Aí resolveu o problema da pluralidade. Então, aí a pergunta é assim, como eu resolvo o problema da pluralidade? Essa é a pergunta que você deveria se fazer se você está numa convivência. Porque o que atrapalha a realização da sua vontade, na pluralidade, na convivência, é as múltiplas vontades, as vontades diferentes da sua. Então, só tem 3 soluções. Para que a sua vontade seja feita, você mata todo mundo. Pronto. Ninguém vai atrapalhar a vontade. Aniquilação. Primeira forma de convivência humana. Mas a aniquilação, o outro pode também me aniquilar e eu mato um e vem outro. Não tem outra forma? Tem. Você não precisa matar ninguém, basta você controlar. Todo mundo faz a minha vontade. Se todo mundo fizer a minha vontade, acabou. Minha vontade é realizada, solução. Porra, mas aí eu vou ter que ficar vigiando e punindo todo mundo, tá? Vou ter que ficar controlando, isso dá trabalhoso. Tem que ter uma outra opção para a gente conviver numa pluralidade. Tem. A opção que a gente nunca colocou em prática, que é a cooperação. Eu coopero com a sua vontade, você coopera com a minha. E a quarta? Não tem quarta. Qual que é a quarta?
Respondi? Respondeu. Ok, sim, faz. Se tem uma quarta, imagina, eu não conseguia chegar nem a essa conclusão que você chegou. Agora eu consegui compreender a informação, mas eu não, por mim mesmo, não tinha chegado a essa conclusão também. Beleza, então tá, não tem quarta. Só que a terceira opção, né, que seria o ideal, ela não é uma utopia, porque se a gente não consegue chegar num acordo com a gente mesmo, tipo, caramba, eu tenho que trabalhar, poxa, mas eu queria continuar deitado. Então, tipo, você fica num conflito com você mesmo. Como que você vai entrar num acordo em sociedade, com tantas pessoas, com tantas vontades? Como é que você faz isso? Como é que isso é possível? Como vocês vão ver num outro livro que a gente vai estudar, que chama Comunismo Universal, é impossível. Com esse, por isso que eu falei lá no começo, as 3 opções dependem do seu nível de autoconhecimento. O nosso nível de autoconhecimento é tão baixo que a sociedade da cooperação é impossível para a gente. Não é possível. Por isso que é preciso elevar o nível de autoconsciência. Porque na hora que a gente eleva o nível de autoconsciência, aí a sociedade da cooperação se torna possível. Nesse nível de consciência que a gente tem, não é impossível. Não é possível, é impossível. Nesse nível de consciência que a gente está, a única coisa que a gente consegue é viver na sociedade da aniquilação, que ainda acontece, todo dia um mata o outro, ou na sociedade do controle. Só essas duas. Sim. Se a gente quiser chegar na sociedade da cooperação, a gente vai ter que elevar o nosso nível consciencial. Então, isso é mais ou menos o que acontece quando a gente plantar, como aquela árvore que a gente planta, mas você nunca vai colher o fruto dela, porque quando ela der fruto, já se passou muito tempo, você já morreu. Né? Tem um esquema desse? Então, essa... Oi? É tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmara. Exatamente. Então, isso é meio que isso, então, porque você imagina que a oficina tem 10 anos. Né? Eu estou há 5... A oficina tem 12 ou 10? A oficina tem 12 anos. 12, né? A oficina tem 12, eu estou há 5, desses 5, eu, na minha concepção, no meu entendimento, tem 3 pessoas que, tipo, sacaram bastante do que você falou. 3 pessoas que sacaram bastante do que você falou. Então, você imagina, 12 anos para dar 3 que sacaram bastante. Para a gente implementar essa terceira opção aí, aqui, em nós, no mundão, aqui fora, não. A gente vai demorar pra caramba. A gente ainda vai ter que, assim, muitas gerações, na minha interpretação, ainda vai continuar no jogo do controle, porque não sei se é o mais fácil, não é o mais fácil. Como você falou, a gente fica escravo. Sim, a gente fica escravo. Mas na contrapartida, como que... Assim, eu vou falar por mim, né? Ao menor contrariedade, eu pipoco na hora. Então, se eu que estou na oficina vou pipocar, imagina quem não tem essa consciência. Como que ele vai cooperar comigo? Não vai. Então, você está falando de um método que vai ser muito na frente. Por isso que a oficina conversa com você e não com o coletivo. A oficina conversa com cada um. Cada um pode fazer essa mudança. O todo não vai fazer. Quando eu estudou o livro de Clique, tinha uma metáfora que falava assim, não é o jardim que faz a rosa, é as rosas que fazem o jardim. Então, se cada um que for se conscientizando, desabrochar para uma sociedade da cooperação, a sociedade da cooperação vai surgir porque os indivíduos vão optando pela sociedade da cooperação. O coletivo criar o indivíduo, isso não vai acontecer jamais. É o indivíduo que vai criar o coletivo. Então, se você se conscientizou que a melhor opção de convivência para você e para o coletivo é a sociedade da cooperação, então comece a optar nesse sentido, que você já vai estar fazendo essa árvore brotar. Se você vai ver isso no apogeu máximo,
Provavelmente não, mas pelo menos nos microsistemas que você convive, você já vai começar a ver. Por exemplo, na convivência sua com seu filho, se você aplica isso, já pode nascer ali uma sociedade de cooperação. Entendeu? Entendi. Passou despercebido, tá certo. Entendi. Valeu, Ferrari. Obrigada. Tamo junto. Alguém mais? Eu não falei aqui, vocês vão ver no próximo livro, que isso que eu estou falando aqui, de sociedade da cooperação, tem muito a ver com o próximo livro, que chama Jogo da Liberdade, que é, né, uma sociedade da cooperação acontece dentro do Jogo da Liberdade. Vocês vão estudar no próximo livro. Algo mais? Então tá, gente, eu vou falar a declaração, fica encerrado aqui. A oficina procurou aqui ajudar você na conscientização do benefício de você, dos malefícios de você estar em pequena ou grande escala. Temos uma pessoa aqui. Depois eu falo isso. Pode falar, Elaine. Está liberado o seu microfone. Você precisa clicar mais uma vez aí para eu te ouvir aqui. Ainda não estou te ouvindo. Você precisa clicar mais uma. Isso. Boa noite. Boa noite. Só colaborando aí com o que a minha colega falou, eu não lembro o nome dela, embora eu não participe do grupo de estudo de vocês, eu tenho acompanhado mais ou menos há 2 anos, tenho maratonado todo o conteúdo que você disponibiliza, né? E aí, só para colaborar e fazer com que a gente reflita, que assim como a minha avó, minha tataravó, a minha mãe, agora eu e as próximas gerações, tudo vai mudando. Embora pareça ser essa consciência, né, que a gente quer ter avançado, parece ser uma coisa lenta, mas está acontecendo a todo momento. Então é só essa reflexão que eu gostaria de deixar, que se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai viver melhor. É isso. Valeu, Elaine. Legal. Você fica à vontade para perguntar sempre que você estiver participando aqui. Legal saber que você está acompanhando. Eu faço em aberto assim justamente para possibilitar isso, porque às vezes a pessoa chega no meio do ciclo de estudos e aí, se eu não fizesse em aberto, ela não teria como acompanhar nada, ficaria tudo privado. E aí seria um desperdício. Então, fico contente que essa minha opção por fazer em aberto está realmente proporcionando esse benefício. Seja bem-vinda, sempre aqui, e te convido para participar do próximo. Convido você e qualquer um que estiver assistindo e acompanhando que não está no ciclo de estudos do Eureka 24, que participe do Eureka 25. Quando for outubro, começa a abrir as vagas, outubro, novembro, dezembro, e janeiro começa, tudo de novo, isso aqui tudo de novo. Desde o comecinho, desde o primeiro livro até chegar aqui no finalzinho de novo. Isso aí, Elaine, muito bem colocado. E eu vou acrescentar aqui mais umas palavras para fazer o encerramento. Então, eu queria mais uma vez reforçar e pedir para que você não seja um aluno, seja um filósofo. Ou seja, o filósofo é aquele que você explica uma coisa, ele entende 20. Aluno é aquele que você explica uma coisa, ele entende só uma coisa e olhe lá. Então, não seja um aluno, seja um filósofo. Eu dei as bases aqui, que tem muitos, milhares de desdobramentos. Faça os desdobramentos. Não fica parado só no que eu falei. Isso aqui é o fundamento da convivência. Tudo que tem sobre convivência está alicerçado nisso aqui.
aniquilação, controle, cooperação. Essas 3 possibilidades de convivência. E tudo se desdobra daí. Vou falar a declaração, fica encerrado essa conversa, essa aula. Próxima aula sobre o livro Jogo da Liberdade, que teve o jogo do controle. Não é Jogo da Liberdade, não, é Democracia Universal, que vai falar sobre o Jogo da Liberdade. Aí vocês vão... adianto para vocês que a oficina usa a palavra democracia e imediatamente a sua cabeça vai para o seu entendimento tradicional da democracia, né? Claro que não está distante, não é à toa que a oficina está usando essa palavra, mas não é a mesma coisa. Por isso que é democracia universal e não governamental, tá? Tem uma diferença aí. Vocês vão ler o livro e vão entender. A oficina buscou, então, nessa aula de hoje, dar material, proporcionar momentos de reflexão para que você, então, possa perceber, se percebeu, os malefícios do jogo da sociedade da aniquilação e do controle e o benefício da sociedade da cooperação para que você mude, né? Para que você vai ver melhor, todo mundo vai ver melhor. Então, se você perceber isso, naturalmente você vai querer mudar. Bom, vou falar a declaração e fica encerrada essa aula de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de respeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente, prossigamos.